Salve galera, aqui é o Matheus do canal Cortes Sacadas Empreendedoras e no meu primeiro mês trabalhando pela internet consegui fazer R$ 4.000 só seguindo o que esse cara ensina no curso. Se você quer aprender a trabalhar com as redes sociais e internet sem nem precisar aparecer, clica no primeiro link da descrição. Vou citar aqui Benjamin Franklin, né? Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E tem um ponto bem interessante sobre isso aqui ainda no livro. Porque eu já falei que eu baseei a minha sugestão de orçamento do Viver de Renda, que foi o que eu segui durante muito tempo na minha vida. Hoje já não se aplica mais porque hoje os ganhos que eu tenho são muito mais altos do que as despesas, então fica muito diferente. Mas a sugestão dele é: viva com 50%, invista 10% para liberdade financeira, 10% para longo prazo, 10% para lazer, e ele fala em doar 10%. Exatamente. Na minha, não tinha doação de 10%. Eu botava em viver 55%, 5% a mais, e 5% para o colchão financeiro. O pessoal falava: nossa, Bruno, que mesquinharia. Mas eu estava fazendo, na verdade, o que o Warren Buffett me ensinou. O Buffett, quando ele tinha uns 40 anos, o pessoal cobrava ele: você não vai doar dinheiro, não? Ele tinha acabado de ficar bilionário, né? E ele falou: não, vou segurar um pouco, porque se eu continuar investindo, eu vou poder doar muito mais lá na frente. Então foi a mesma coisa que eu fiz. E todo ano, desde 2018, eu sempre dou pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava pelo exército em um ano. Sim. Já teve ano que eu doei quase o dobro disso. Legal. E isso eu só fui capaz de fazer porque eu comecei a investir o meu dinheiro e usei essa verba da instrução muito voltada para a educação financeira, para que eu ficasse cada vez melhor na prática da gestão financeira. Porque até o próprio T. Harv Eker dá o exemplo dele. Estava comentando com o João antes de começar o podcast que ele se julgou milionário, assim, com o burro estacionado na sombra, quando ele vendeu metade de uma empresa de academias, que ele tinha lojas de equipamento de ginástica. Isso mesmo. Ele vendeu por 1,6 milhões, eu acho. Então ele tinha, né, somando o que ele vendeu mais o equity do que restou com ele, 3,2 milhões. Ele falou: tô muito tranquilo. Só que hoje em dia isso é muito menos dinheiro do que naquela época, né? O livro é de 2005, eu não sei quando ele fez isso, mas foi antes do livro, porque ele vendeu, começou a dar treinamento e depois escreveu o livro. Então não é mais o mesmo valor. E ele fala, inclusive, que antes dele chegar nesse patamar, ele já tinha ganho 1 milhão e perdeu 1 milhão todo. Exatamente. Porque o que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Daí ele falou: então eu foquei em instrução financeira para que eu pudesse não só ficar rico, como me manter rico ao longo do tempo. Perfeito, galera. Instrução financeira. Então faz um favor para você, faz um favor para sua família, faz um favor para a história da sua vida, para o legado. Vai lá e se instrui financeiramente. Existem várias plataformas para você fazer isso. O livro é uma, a gente está falando de um livro. Talvez você tenha lido, talvez não. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia novamente. Talvez seja um curso, talvez seja uma plataforma, como a gente falou aqui da Finclass. Lógico, né? A gente defende aquilo que a gente acredita. Aliás, lembrei de uma coisa. Você vai escrever lá, Clube do Livro, até amanhã, dia 21, e você vai sair de R$ 39,90 para R$ 29,90. Tem uma parte no treinamento... E por que eu estou fazendo isso? Porque numa parte do treinamento, lá no MMI, que eu fui, o Doug Nelson fala o seguinte: o que você faz quando você acredita numa coisa? Você promove. Então você tem que aprender a promover o que você faz. Você tem que aprender a promover as coisas que você gosta. Ele fala assim: o que você faz quando você descobre um milagre? Você conta para as outras pessoas. Poxa, gente, eu sou um cara que, vim ali numa família... eu já contei minha história. Família foi pobre, foi difícil, aquele negócio todo, nordestino. E construí minha riqueza. Por onde? Pela educação, obviamente, pela aplicação da educação. Então, a gente está falando aqui da Finclass. Nós acreditamos, nós vivenciamos, e isso aconteceu na nossa vida. A gente quer divulgar isso para vocês, ok? Clube do Livro lá na Finclass. Só porque vocês bateram 3 mil pessoas. É isso mesmo, a gente tá que tá, hein, meu? Posso fazer um pedido aqui para as pessoas, João? Peça! Depois que a gente passa do arquivo número 1, ele vai dando alguns princípios de riqueza e ele chega na parte da declaração. Eu acho que essa parte é especialmente interessante se tratando desse episódio. Ele diz o seguinte: na declaração é para você falar, preferencialmente em voz alta, e depois de toda a declaração você fala: eu tenho uma mente milionária. A declaração é essa: eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Você é responsável pelo que produz, pela falta de riqueza que produz e por todas as opções no meio do caminho. Então, se você hoje não está no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua, né? E você sabendo disso, já tendo essa consciência, porque ele fala sobre como é que você muda o seu modelo de dinheiro, né? O primeiro ponto é consciência do problema. Você não resolve um problema que você não sabe que tem, que está inconsciente. O segundo é você tem a consciência, agora você vai entender por que aquilo está acontecendo. Poxa, por que eu tenho esse modelo de dinheiro que é tão ruim? De onde veio?
Aí você descobre de onde veio. Meus pais têm o mesmo modelo que eu, são endividados, eu repeti esse modelo. Agora vem a parte de você poder ressignificar esse tipo de coisa. E aí você muda e vê, olha, isso aqui é a gravação que me deram. Eu sou o gravador, agora eu quero gravar arquivos novos. Perfeito. E por último, vem a declaração, que é nessa hora onde você se compromete de fato a mudar. Porque não basta só falar, né? Falar é uma coisa, é ótimo. É melhor falar do que não falar. Só que no exército tinha uma história muito bacana que os meus instrutores sempre usavam e depois eu usei com os meus soldados também, que era a diferença do ovo e do bacon em um café. Já ouviu essa história? Já. Conta aí. Que é a seguinte, né? Eles falavam sobre a diferença entre estar envolvido ou comprometido. E diziam que num café da manhã, onde você tem ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela cedeu o ovo. Uhum. Só que o porco, ele está comprometido. Ele cortou na própria carne para dar o café. Perfeito. Então é esse o ponto, né? Você tem que se comprometer de fato com aquelas declarações que você faz. E estudar o máximo possível e partir para ação, que é muito importante, para mudar a sua realidade. Talvez até o seu amigo, tem uma hora aqui no livro que ele fala uma coisa que pode ser interessante para ele. Se ele for assistir a gente aqui ou num próximo papo, que é o seguinte, ele usa uma fórmula diferente do que as pessoas geralmente usam. O pessoal pensa que é preparar, apontar e fogo, né? É que ele defende o contrário, que é preparar, fogo e depois você aponta. No seguinte sentido, mais ou menos lembrando que eu sempre falo de comércio antes de estar pronto. Você se prepara, mas coloca um tempo limite para isso, aprende o máximo possível naquele período. Você começa, Sim. você vai lá e atira, e depois você vai apontando para melhorar o processo através de erros e acertos, feedbacks, e vai fazendo. Cara, isso é um puta mindset. Esse é um mindset que muda o jogo, cara. Porque tem gente que só decide quando vê o plano perfeito. E nunca tem. E não existe. E tem cara que fala assim, não existe plano, mas existe a decisão. Eu vou fazer. Porque tem muita gente que fala assim, não vai dar, não é possível, isso não é pra mim. E no final das contas é porque ela não confia nela. Porque se ela confiasse nela, nada disso apareceria e ela conseguiria dar um jeito. Porque ela fala, cara, eu vou encontrar uma maneira. Então é preparar, atirar e no meio pular do precipício e no meio do caminho construir o paraquedas. Todas as pessoas que eu conversei, que eu li, que eu estudei, todas elas têm esse mindset de não esperar a perfeição. Se quiser errar, erra rápido, erra barato, quer tomar água limpa, porque, porra, eu quero chegar primeiro. Então a rapidez, que é um dos princípios que a gente tem no grupo. Sim. Rapidez, a gente tem que ser rápido, cara. Rápido, 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 rápido. Então é muito mais um mindset do que, sei lá, uma estratégia. E a gente até coloca a rapidez antes da excelência, né? Antes da excelência. Quer ver isso? Pega o meu primeiro vídeo do YouTube, o primeiro do Joel, o primeiro do Thiago. Eu botei lá numa aula que eu dei pro Stage e nem te reconheci, cara. Muito diferente. Não tinha barba, cabelo diferente. Né? E a câmera com uma qualidade ruim. Deve Porque era o começo, É o pô. começo. Celular, talvez, meu. Celular. Olha só, a galera aqui, 3.1. Agora é recorde atrás de recorde, velho. Agora tudo é recorde, né? A partir de agora, qualquer coisa é recorde. Olha lá, estou com a mesma dúvida do João. Isso aí, Joel, não existe plano perfeito. Legal. Muito bom, que legal. Ó, vamos falar Cara, são 17 arquivos, não precisa falar todos, né? Nem dá pra gente falar todos. Nem dá. Então, ó, eu vou falar 4. Os primeiros 4, tu escolhe um e fala. Tá. Arquivo 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Arquivo de riqueza 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Arquivo de riqueza 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Nossa, isso aconteceu comigo. Elas não querem, só vai ser legal isso acontecer, não. Elas colocam como objetivo. Isso sou eu, total. E arquivo 4, as pessoas ricas pensam grande. Escolhe uma das 4 aí e versa. Freestyle. Vou pegar o arquivo 4. Tá. A gente já falou um pouquinho disso naquela meta financeira, né? É. Pra quem chegou depois, esse livro é baseado em um evento, e no evento pediam pra você escrever o que de fato você ia fazer em termos de meta financeira, e todos nós botamos metas bem baixas e acabou que a gente passou muito. Mas ele sempre, quando vai falar esses arquivos, ele ainda fala, as pessoas ricas pensam assim, as pessoas de mentalidade pobre pensam, e ele mostra que é o contrário. E o ponto é que essa parte de pensar grande é muito importante. Porque se você pensa pequeno, para chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. O Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz que a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? No curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer, igual aconteceu com a gente. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora.
Cara, 10% é melhoria incremental. Sim. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então esse é o ponto. Tem uma hora que ele fala, né? Ah, tem que empreender, não tem que me livrar do meu contra-cheque estável. Ele fala que não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então o ponto é, pense, né, grande, e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande em de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. Cara, ô Bruno, eu quero fazer até uma consideração também. A gente escuta assim, ó, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho? Em termos de meta, Por exemplo, assim, ó, você pensou grande para atingir 5 vezes o seu tamanho. Não, eu até vou falar diferente. Você pensou em crescer 5, pensou em crescer 1, dobrar. Dá o mesmo trabalho? acho que sim, cara. É. Se você, vamos supor, eu gosto de separar períodos do dia para pensar. Não que minha cabeça respeite esses períodos, né? Ela costuma pensar depois disso também. Porque eu sei que sonhar grande é porque sonhar e pensar tem uma diferença, né? Sonhar é mais um devaneio. Pensar Sim. é uma coisa mais direcionada, né? Concordo. Mas por que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? Exatamente. Eu tô lendo um Desaparece. pouquinho do Nietzsche, que talvez eu coloque no meu clube do livro lá. Tô pensando se eu coloco porque a filosofia do Nietzsche é assim, ele cospe tudo num livro e foda-se você pra entender, entendeu? Então tem que ter uma aula antes pro pessoal aprender a ler Nietzsche e uma depois pra falar sobre o que leu. Primeiro palavrão. Foi de fato. E foi citando Nietzsche. Já faz um Reels aí, É ô palavrão, Kaique. é palavrão com classe, velho. Aqui a conversa, galera, é Lorde. Vai por mim, pô. Mas o Nietzsche, ele tinha uma ideia, ele tinha uma frase dele que ele falava, há algo que pensa em mim. No seguinte sentido, de que o que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol com uma lanterna ilumina um trechinho do mar, aquilo que você está pensando, mas há uma série de coisas que você não está pegando. E ele ainda fala, quem é o cara que escolhe para onde está apontando o farol? Ele fala, não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que tá fazendo isso. Mas ele fala, você não tem controle sobre tudo que você pensa. E para ele, inclusive, aquilo que você pensa é a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O que tá em volta que é muito mais importante.